e internautas. Este é o programa Conversas sobre a Controvérsia. E no dia de hoje, nós estamos recebendo o juiz federal Francisco Glauber Pessoa Alves, que é juiz federal da Turma Recursal do Rio Grande do Norte, um dos representantes, né, da 5ª Região no âmbito da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais. E o Glauber, então, vai nos contar o que a TNU decidiu no julgamento do tema 244. Glauber, nós tínhamos uma discussão bastante importante no âmbito dos Juizados Especiais Federais, que dizia a respeito a quais as parcelas que integram ou não o salário de contribuição, na hipótese de haver o pagamento de auxílio alimentação, através de pecúnia, ou in natura, ou através de vales ou tickets. Eu gostaria que você nos esclarecesse, então, o que foi debatido pela TNU nesse julgamento e quais foram as teses fixadas. Olá, Daniel. Olá a você, olá a todos que irão assistir esse podcast. É uma satisfação estar aqui com você. Me permita a informalidade, que a ideia é ser informal mesmo, nós somos colegas, amigos de longa data, e já fica subentendido o doutor, o professor Daniel, para aqueles que eventualmente não saibam. Daniel, o tema é muito oportuno, é importante destacar, essa discussão ela ocorreu no PUIL, no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal 500-2880, 91/2016, 404/7105, tombado sob representativo de controvérsia 244, e a questão na origem, ela tratava de um segurado que se aposentou por tempo de contribuição, com DIB em novembro de 2011, e ele recebera auxílio alimentação e pediu nessa demanda que essa verba que ele recebeu a título de auxílio alimentação tivesse, por ter natureza remuneratória, deveria integrar o salário de contribuição e benefício para fins de cálculo do RMI. O colegiado da Turma Nacional de Uniformização afetou, então, o tema sobre a seguinte discussão: saber se o auxílio alimentação pago em espécie e com habitualidade, por meio de vale alimentação ou na forma de tickets, tem natureza salarial e se integra ao salário de contribuição para fins de cálculo da renda mensal inicial. Essa foi a discussão que se apresentou ao colegiado, e a premissa que preponderou no colegiado, e é importante, eu vou tentar reproduzir os pontos principais, é de que a TNU já tinha uma súmula, a súmula 67, que ela é de 2012, onde a TNU já entendera que o auxílio alimentação recebido em pecúnia por segurado filiado ao RGPS integra o salário de contribuição e sujeita essa incidência de contribuição previdenciária. E aqui vale a discussão. Nesse tema 244, havia uma outra discussão, que é a discussão sobre o auxílio alimentação pago na forma de tickets, ou seja, não diretamente em pecúnia, mas de uma forma, por assim dizer, direta. E a discussão foi travada à luz da Constituição Federal, do artigo 95, da Lei 8.212, do artigo 28, particularmente, da Lei 8.213, do artigo 29, e da Lei 6.321/76, Daniel. Essa lei, ela estabeleceu, ela viabilizou a possibilidade de não inclusão do salário como salário de contribuição da parcela paga in natura pela empresa nos programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho. Esse programa, basicamente, que estava em discussão, era o Programa de Alimentação do Trabalhador, ou PAT, como eu vou me referir daqui por diante, para ser mais informal. E nessa discussão também, nessa discussão que nós travamos aqui, se ponderou sobre qual seria o regime jurídico após a vigência da Lei 3.467 de 2017, que proibiu o pagamento do auxílio alimentação em espécie. O primeiro ponto da discussão, o voto do eminente relator, o juiz Ivani César Ireno Júnior, o voto do relator entendia que o STJ ainda não havia firmado uma posição clara sobre esse assunto e que, portanto, havia uma área de abertura para a TNU decidir, porque não haveria jurisprudência dominante. A mim me pareceu, com a devida vênia ao brilhante voto do colega, que, diversamente, o STJ tem, sim, uma posição muito firme. Ela foi firmada no ERESP 603/509, ainda em novembro de 2004, e naquele precedente, que não é um precedente vinculante, porque ele não está inserido daqueles previstos no artigo 927 do CPC, mas é um precedente de exceção, ele é altamente persuasivo, o STJ entendera
que somente o fornecimento de alimentação pela própria empresa afasta a incidência da contribuição previdenciária. O fornecimento de alimentação em pecúnia, ou mediante vale alimentação, cartão, ou ticket de alimentação, ticket de refeição, ou qualquer documento que importe um crédito fornecido pela empresa ou segurado, tem sim natureza salarial e enseja a incidência de contribuição previdenciária inscrita ou não a empresa no PAT. Esse foi um grande ponto de discussão. E o STJ, desde 2004, por meio da sua primeira e segunda turmas, tem seguido essa linha de que pouco importa a empresa estar inscrita no PAT, para que ela venha, para que essa remuneração incida no salário de contribuição e, consequentemente, repercuta na renda mensal. E aí nós temos uma jurisprudência, a mim me parece, do STJ desde 2004 e desta TNU desde 2012, nessa linha de que o auxílio alimentação que não integra o salário de contribuição é somente aquele fornecido diretamente pela empresa, ou seja, quando a empresa abre um espaço de refeição, um refeitório, por assim dizer, e ela dá diretamente, ou seja, quando ela não faz isso, mas quando ela faz isso mediante pecúnia, mediante dinheiro, ou mediante fornecimento de vale alimentação ou assemelhados, incide sim o salário de contribuição. Preponderou também a ideia de que não haveria espaço, de acordo com essa jurisprudência estando dominante, para a superação do entendimento que me pareceu, que pareceu ao colegiado por sua composição majoritária, é o entendimento ainda do STJ e que não caberia, portanto, um overruling, ou não caberia sequer um distinguish, porque, na verdade, não teria havido mudança desse entendimento naquela seara. E aí se firmou a tese, ao final, houve também abordagem sobre análise econômica do direito, né, bem interessante isso, e inclusive a alteração da posição tributária da Fazenda nisso, via CAF, via soluções de consulta, isso foi abordado na discussão, mas aí, ao final, a tese que vingou, ela foi desdobrada em 2 tópicos, eu particularmente sou servo e adiro muito a teses enxutas, mas a complexidade não permitiu nesse caso, e aí foi desdobrado em 2 circunstâncias. A parte 1 da tese ficou no seguinte sentido: anteriormente à vigência da Lei 3.416/2017, o auxílio alimentação pago em espécie e com habitualidade, ou por meio de vale alimentação, cartão, ou ticket de refeição alimentação, ou equivalente que seja, integra a remuneração, constitui base de incidência da contribuição previdenciária patronal e do segurado, refletindo no cálculo da renda mensal inicial do benefício, esteja a empresa inscrita ou não no Programa de Alimentação do Trabalhador, PAT. Essa é a primeira parte da tese. A segunda parte é que, a partir de 11 de 11 de 2017, com a vigência da Lei 13.416 de 2017, que deu nova redação ao parágrafo 2º do artigo 457 da CLT, somente o pagamento de auxílio alimentação em dinheiro integra a remuneração, constitui base de incidência da contribuição previdenciária patronal e do segurado, refletindo no cálculo da RMI do benefício, esteja a empresa inscrita ou não no PAT, de forma que, e eu destaco, só para explicar essa tese número 2, é porque, na verdade, essa lei ela proibiu o pagamento de auxílio alimentação em dinheiro, e isso foi uma forma de preservar o trabalhador, porque se, nada obstante a proibição legal, o pagamento fosse feito em dinheiro, na verdade, isso vai se integrar salário de contribuição e repercutir, sim, na renda mensal do trabalhador. Era basicamente isso, Daniel. Eu fico até à disposição se tiver algum ponto relevante que você gostaria de pontuar. Muito obrigado, Glauber, pelos seus valiosos esclarecimentos. Eu recordo que esse julgamento, inclusive, ele foi objeto de voto de desempate, né? Porque normalmente, na Turma Nacional de Uniformização, o ministro-presidente apenas vota no caso de empate, né? E foi 5-5 a discussão, realmente foi uma discussão muito acirrada, mas felizmente teve, então, um desfecho rápido, tanto quanto o possível, né? Com um voto bastante esclarecedor. Muito obrigado pelos seus preciosos esclarecimentos e espero poder contar com a sua participação em outras oportunidades. Para mim é um prazer, Daniel, e agradeço a você, a TNU, e um abraço para você e para os que vão nos acompanhar nesse podcast. Estou sempre à disposição. É um prazer. Muito obrigado. Um abraço a todos e até nosso próximo episódio. Um abraço. Até logo.